Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, chegamos na última etapa de nossa viagem, nós estamos em Portugal e aí a gente vai conhecer e verificar aqui como é a questão do uso das motocicletas aqui em Portugal. Vamos ver agora a última etapa dessa série, dessa viagem. Nós ficamos hospedados em Sintra, em Portugal, e aí nós rodamos na faixa mais ou menos de 400 quilômetros, visitando Lisboa, visitando Fátima, Óptimos, Nazaré. Foi uma semana muito intensa, muito bacana. Condições das estradas, excelentes as estradas em Portugal, com acostamento, sem nenhum buraco. Uma usina nuclear aqui, ó. Nesse aspecto, a Europa toda está muito voltada para energias renováveis. A gente pode ver diversas plantações, fazendas, né, de energia eólica, coleta também de energia solar, e também aí foi a primeira vez uma usina nuclear. Foi bem interessante de ver. Também tivemos aqui a travessia da ponte Vasco da Gama, que foi por muito tempo considerada a maior ponte da Europa, com 17 km e 200 metros. Essa travessia ela demora 8 minutos de carro. A gente demorou 8 minutos andando no limite da via. Uma obra de engenharia de brasileiro, da Odebrecht. Muito bacana essa obra, muito legal essa ponte. Foi a ponte maior que eu já atravessei até hoje. Inclusive tem uma particularidade, o Fernando estava me dizendo, meu primo explicando que Portugal venta muito, então é muito perigoso andar de moto em Portugal em algumas épocas do ano, e eles fazem esquema de comboio com carreta para poder proteger os motociclistas, uma carreta à frente, duas carretas, uma de cada lado e uma atrás, e o comboio de motos vai no meio dessas carretas quando está nessas épocas do ano de ventania. A gente está falando de ventanias na faixa de 120 km por hora. Então realmente deve ser bem desafiador pilotar em Portugal quando você está nesse cenário, passando por uma ponte de 17 km. Pessoal, eu queria aproveitar esse momento e antes de falar das motos em Portugal, gostaria de fazer um agradecimento ao Fernando, Viviane e Nicole pela recepção que nos foi dada nessa viagem, inclusive pela companhia gostosa, maravilhosa. Foi uma semana de rolê em Portugal com eles, foi fantástico, nos levou a lugares magníficos. Sem eles não teria a mesma graça essa viagem. Muito obrigado. Uma coisa muito interessante em Portugal são as surpresas que Portugal nos reserva. Você está andando numa estrada de 3 faixas, de repente você tem uma saída para uma determinada rodovia secundária para a praia, você pega essa rodovia achando que você vai descer a serra, tal, como a gente costuma fazer aqui. Só que na verdade você já está praticamente no nível do mar. Porém, como Portugal tem muito morro, é engraçado. Imagina, por exemplo, sul de Minas Gerais com litoral. É mais ou menos isso Portugal. Como tem muito morro, às vezes você está na parte do alto do morro e aí você desce, se depara com uma praia, ou até mesmo do alto do morro você consegue ver a praia lá embaixo. Então isso gera algumas surpresas ao longo da nossa viagem que foram assim fantástico. É muito comum você se surpreender em Portugal. Bom, finalmente falando de moto. Pessoal, quando se fala de moto em Portugal, a gente se sente em casa. É exatamente a mistura que nós temos, a proporção que nós temos de mistura, como a gente tem aqui no Brasil. É impressionante. Tem de tudo em Portugal, até algumas marcas que não tem aqui, mas marcas de baixas cilindradas também. Então tem um mercado bem amplo. Sem dúvida nenhuma, Portugal, para se andar de moto, é um tesão. Pessoal, agora eu vou colocar aqui fotos de locais incríveis que temos em Portugal para se visitar.
Portugal vale muito a pena a visita, com certeza foi um dos países que eu mais gostei de visitar e que mais me surpreendeu. De fato, também foi o país que eu acabei ficando mais tempo, mas indiscutivelmente tem muita coisa para se ver em Portugal e realmente é uma surpresa a cada dia. Começa pela facilidade da língua, né? Pelo fato do português estar habituado também a lidar com o brasileiro. Então, assim, com um pouco de respeito ao próximo, o brasileiro se dá muito bem em Portugal e vai ser muito bem tratado. Aliás, em nenhum local da Europa eu fui destratado. Fica aqui. Tem alguns tabus que a gente tem que quebrar. O europeu não é nariz em pé. Ele só exige um pouco o mínimo indispensável de educação. Basta você dizer bom dia, boa tarde, por favor, obrigado, e você vai ser muito bem tratado. Ok? Fica aqui com essas imagens incríveis de Portugal para despertar o interesse de você a turistar por lá. E desta forma a gente encerra aqui no Palácio de Queluz a nossa viagem pela Europa. Espero que tenham gostado do conteúdo desse canal e mostrando assim o uso das motos aqui pela Europa, mostrando também que o Brasil não está tão atrasado assim quanto a gente pensa quando a gente fala de motociclismo. Temos aí as suas dificuldades, mas a gente até que está bem servido. E para quem ainda acha que scooter não é moto, ficou mais do que provado que o scooter é o futuro.